Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Oi pessoal, eu sou a Natasha Chanoski, esse aqui é o canal Novo Roteiro e o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre este livro aqui que eu já apresentei pra vocês. E assim, foi um livro que eu vi muita gente falando sobre, várias mulheres que eu sigo recomendam esse livro e eu acho que é aí que começou o problema. Eu quero te convidar a assistir esse vídeo até o final, porque a minha opinião sobre ele mudou um pouquinho durante a leitura, então pra você realmente entender o que eu achei desse livro e como que ele é, você vai precisar realmente assistir esse vídeo do início ao fim. E na descrição desse vídeo eu deixei um link da Amazon comprando esse livro e qualquer outra coisa através desse link. Você apoia muito meu trabalho aqui na internet. Eu recebo uma pequena comissão da sua compra e você não paga nada mais por isso. Sai direto realmente do lucro da Amazon. Então, vou deixar aqui o link. Te convido para fazer qualquer tipo de compra ali no site que você já for fazer usando esse link. Eu comecei essa leitura com uma expectativa muito alta. Eu não sei se você já viu alguém recomendar esse livro. Se você já viu, comenta aqui pra mim, que eu quero saber se você também tá com expectativa aí alta pra esse livro. Eu comecei com muita expectativa mesmo, eu fiz até uma leitura conjunta com uma amiga minha, em que a gente lia 2 capítulos e se encontrava pra conversar sobre isso. Então eu até percebi nela que ela também tava com essa expectativa e quando a gente começou a leitura, a gente ficou com o pé atrás, sabe? Algumas coisas no início do livro eu acho que não são muito bem construídas. Se você tem uma maturidade já um pouquinho maior na fé, você vai ler essas coisas e vai perceber isso também. Mas se você é uma pessoa que acabou de se converter, às vezes você pode ler isso e pode entender de uma forma um pouco que não deveria ser entendida, sabe? Então, eu acho que o início do livro tem um pouco assim essa questão, mas conforme você vai avançando na leitura, você entende que o autor ele tá construindo um pensamento. Então, conforme ele vai construindo, vai fazendo sentido o que ele fala, aonde ele tá querendo chegar. Mas se uma pessoa ela começa a ler o livro e acaba abandonando essa leitura, eu acho que pode gerar algum tipo de conflito assim com relação a essas questões que, na minha opinião, não foram tão bem formuladas assim, algumas frases, algumas coisas nesse sentido. Outro ponto também muito interessante nesse livro é que é um homem que escreve um livro para mulheres, mas eu acho que assim, isso acaba sendo muito bonito, sabe? A forma como ele encara as mulheres e como ele desenvolve isso acaba sendo uma coisa bem bonita. Porém, gente, é uma escrita muito assim, como é que eu posso dizer? Com frufrus, assim, sabe? Então é uma coisa que eu demorei um pouco pra me acostumar na leitura. Eu sou uma pessoa muito mais direta, sabe? Que não gosta muito de ficar enrolando, dando voltas e tudo mais. Então isso pra mim foi uma dificuldade no início, mas eu sei que tem gente que se identifica, né, com essa forma de escrita. Se você é esse tipo de pessoa que gosta mais de coisas mais descritivas, mais românticas, alguma coisa nesse sentido, talvez isso seja um ponto muito legal pra você. Pra mim foi um pouquinho difícil, como eu falei, eu sou uma pessoa muito direta. Vou dar um exemplo aqui que nem é assim tão profundo, tem partes muito mais assim de frufru no livro, mas acho que já vai dar pra dar uma ideia aqui. Ter uma única dimensão é enfadonho para os outros e fatal para o nosso bem-estar. Gaste tempo com você, crie maneiras para renovar o seu poço de água antes que outros se esgotem. Eles farão isso inocentemente e depois se queixarão que você ficou doente por não ter lhes mostrado onde ficam os seus limites. Deus colocou limites no mar para que fossem conhecidos. Ele estabeleceu limites para você como filha dele. Então, esse exemplo aqui nem foi assim tão frufru, mas já deu pra ver que é algo assim mais profundo. Ele faz umas analogias e aí não sei o que é a flor e não sei o que, as pétalas. Então tem um pouquinho dessa vibe assim esse livro. E até você se acostumar com essa linguagem, talvez você estranhe alguma coisa assim de início. Mas depois que você se acostuma, flui. Eu só acho importante também falar sobre isso, que eu não sabia, me surpreendi. A capa desse livro eu acho linda demais, de verdade, gente. Eu acho que livros cristãos de forma geral, eu acho que às vezes eles têm um pouco essa dificuldade de fazer uma boa capa, diagramação e tudo mais. Eu acho que esse livro ele realmente acerta muito bem isso, tanto é que nem parece um livro cristão. Eu tenho um livro de fantasia que se parece muito com ele, a capa lembra bastante,
E realmente parece um livro de fantasia. Meu esposo até falava sobre isso também, ele é designer, e ele falava, ah, você tá lendo aquele livro lá que parece um livro de fantasia? Então ele tem um pouquinho dessa questão, e eu acho que isso é um ponto positivo, que ele é muito bonito. E a parte aqui do sumário, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, começa falando ali, a parte 1 fala sobre a dama, então basicamente fala sobre a mulher e ela mesma, sabe? O que ela vai precisar desenvolver ali, tanto emocionalmente, de amadurecimento e tudo mais. Depois ele fala sobre o seu amado, então fala sobre a relação da mulher com o futuro marido, enfim, com um homem, né? A mulher com um homem, fala sobre esse relacionamento. E depois fala sobre seu senhor. Então o relacionamento da mulher, finalmente a parte mais esperada ali, para com Deus. Então é um livro que ele vai desenvolver esses tipos de relacionamento. E é um livro que, conforme você vai lendo, ele se torna realmente muito interessante, com aprendizados muito valiosos. Ele fala muito sobre feminilidade, sobre pontos importantes até emocionalmente, sobre como você vai lidar com o outro, como você vai comunicar com o outro. Fala um pouco até sobre a questão masculina, então ele vai dar ali algumas dicas de como você vai se comunicar realmente com homens, o que faz mais sentido, o que não faz, o que ele quer, o que você quer, sabe? Então é um livro muito interessante nesse sentido. Eu acho realmente que o erro, por assim dizer, eu não tô aqui julgando o livro nem nada, mas só pontuando ali uma forma como foi escrita, é que começa falando da dama. Então começa dando muita ênfase assim pra mulher e não sei o que, sabe? E aí conforme vai se desenvolvendo, as peças vão se encaixando, porque começa a falar também sobre a questão do ego, que é muito importante nós como cristãos termos cuidado com isso, e aí as coisas vão fazendo sentido, sabe? Só que aí você precisa realmente do todo para compreender isso. E como eu falei, o início assim foi um pouco diferente para mim, quando eu comecei a ler. E aí eu fiquei meio, será que a gente vai até o fim mesmo? Eu e a minha amiga, a gente tava meio nessa, sabe? Tipo, será que vai valer a pena, né? Não sei. Se a gente tivesse parado a leitura ali, a gente teria achado uma coisa do livro que realmente ele não é no todo, sabe? Mas valeu a pena a leitura, gostei bastante dos ensinamentos dele. Eu acho que é muito importante para uma mulher realmente ler, mas do início ao fim... Novamente, né? É sempre importante ressaltar isso. Principalmente assim, é um livro que se eu tivesse lido antes, eu acho que teria sido ainda mais proveitoso, sabe? Porque ele traz muitos ensinamentos, como eu comentei, sobre feminilidade, sobre toda essa questão de você se relacionar consigo mesma também, de amadurecimento. Então essas coisas elas são muito valiosas e quanto antes você lê, eu acho que sempre é melhor, sabe? Eu li, né, quando eu já tava casada, eu ainda sou nova, né? Mas ainda assim eu acho que quanto antes a gente lê esse tipo de conteúdo que amadurece mesmo, que nos ajuda a lidar melhor com emoções, com coisas assim, é sempre melhor. Então se você tá assistindo esse vídeo hoje, se você tá aí em dúvida se você vai ler esse livro ou não, se você gosta desse tema de feminilidade, de emoções, comunicação, quer entender melhor homens, enfim, é um livro que realmente não é grande, mas mesmo assim ele passa por muitos assuntos mesmo. Então eu acho que vale a pena sim você ler ele, você dar uma estudada realmente nele, né? Avaliar ali o que faz sentido pra você, o que não faz, sempre colocar isso à luz da Bíblia também, isso é o mais importante de tudo. Mas no todo, como eu comentei, é um livro que faz sentido sim, só o início ali que às vezes você pega meio sem contexto, pode ser um pouquinho estranho alguma coisa. Mas é um livro que eu recomendo e que eu acho que pode trazer aí bons frutos realmente pra sua vida. Fala muito sobre o que o homem precisa para sentir segurança, o que a mulher precisa para sentir segurança. Então é um livro bem interessante até mesmo para você compartilhar, caso você já esteja namorando ou num casamento, compartilhar alguns trechos assim com seu esposo, com seu namorado. Que eu acho que é um livro que pode trazer bons aprendizados também nesse sentido. Ó, vou dar um exemplo de um trecho bem interessante que tem um pouquinho dessa linguagem também mais frufru. Da mesma forma, o casamento não é para o céu, é para a terra. É a instituição terrena que imita a união espiritual entre Cristo e a Igreja. É o abraço apaixonado das almas, cujo afeto alcançou o nível de aliança e só pode ser ilustrado nos braços um do outro. Deu pra entender o que eu tava falando, né? É a descrição bíblica do cordão de 3 dobras. Os 3 componentes são Deus, o noivo e a noiva.
Enfim, é muito interessante mesmo, assim, a forma como ele apresenta algumas coisas. Como eu falei, algumas coisas você precisa trabalhar um pouquinho ali no seu entendimento, mas de forma geral é um livro que eu recomendo. Gostei a leitura, precisei insistir um pouquinho ali pra ele ficar realmente interessante, mas valeu a pena. Então eu recomendo esse livro pra você, mas eu sei que bastante gente tem recomendado ele atualmente, então eu recomendo com uma cautela, porque se eu só recomendar assim, você vai começar com expectativa alta e talvez se frustre, que nem aconteceu comigo ali no início. Então recomendo, mas já quero que você saiba aí desses poréns, mas sabendo que no final é um livro que vale a pena ser lido e é um livro que eu achei bem interessante, principalmente por ter sido escrito por um homem. Fica aí a sugestão de leitura, espero que você tenha gostado e não esquece de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Não esquece de deixar seu like e seu comentário nesse vídeo, isso tudo apoia o meu trabalho aqui na internet.